Ei, rapaz, boa noite. Vim trazer um calzinho daqueles arrumados, rapaz, pra vocês agora de noite, né? E só pra constar, rapaz, quem não é inscrito nesse canal, se inscreve, deixa o like, que é pra ficar por dentro de todos os calzinhos arrumados que eu vou contar aqui, rapaz. E esse caos é meu. Vocês assuntam aí o tamanho do caos, rapaz. Ô, caos arrumado, moço. Rapaz, eu tinha 16 anos, rapaz. Morava no Nordestezão, interiorzão pesado, rapaz. Aquele carrascozão de terra arrumado. Que nem vocês viram. Quem é nordestino vai saber como é que é o moído. Rapaz, aí chegou um caboclinho pra mim, chamou pra trabalhar na cidade grande, rapaz. E eu, novato no ramo, né? Aí, afoito, rapaz, vou pedir permissão. Mamãe aceitou. Aí desci, rapaz, em busca da cidade grande, né? Fortaleza, rapaz. Quem conhece Cidade do Pecado, cidade maravilhosa. Aí cheguei lá, trabalhava lá pro Caboquinho, de 6 da manhã até às 5, né? Naquela penitência toda, trabalhava e dormia, trabalhava e dormia. Quando foi a noite daquela, o Caboquinho assuntou pra mim, rapaz, vamos olhar o mar, rapaz. Oh, rapaz, coisa bonita, nunca tinha visto o mar na minha vida, né? Eu novo, rapaz, 16 anos de idade. Aí chegou, trabalhando, né? Até 7, 8 horas da noite. Aí o caboclinho assuntou, rapaz, vamos no mar, beira-mar, bem pertinho. Aí nós descemos pro mar. Ficamos lá vendo as ondas e proseando, né? Um contava um caos de um lado, outro contava um caos do outro, e aquela coisa boa medonha. Aí fomos pra casa, mais de 12 horas da noite. Aí, bicho, quando chegou em casa, dormimos, amanhecemos, comemos café, trabalhamos de novo. Quando foi no outro dia, eu fiquei doido pra ir de novo, rapaz. Aí pertinho, né? Mas só que perigoso, eu assustado, com medo, né? Aí acabei não indo, o caboclinho não foi, né? Aí quando foi no outro dia, chamei ele para ir de novo. Ele, pai, não vou não, porque tô cansado. E foi daqui, foi dali, eu dá certo. Aí eu tomei coragem e fui, rapaz, pro mar sozinho. Aí fiquei lá, cheguei na areia lá do mar, né? Me sentei. Aí sentei, aí chegou uma caboclinha perto dele, rapaz. Vocês assuntam aí, né? Chegou uma caboclinha perto dele e começamos a se conhecer, e começamos a prosear, e foi daqui, foi dali. Pegou o contato, né? E começamos a prosear pelo telefone, né? Aí quando foi no terceiro dia, foi de novo, vocês encontramos lá de novo. Isso é história minha, rapaz. Vocês assuntam aí o calzinho. Aí chegando lá, começamos a prosear, e eu novo, né? Caboclozinho inexperiente. Começamos a conversar no telefone, aí acabou que a assuntou pra mim, rapaz, vamos embora mais eu, rapaz. Aí eu embora, e eu pensei que era pra frescura dela, eu pensei que ela tava só assuntando, né? Aí pra onde é, rapaz? Rapaz, vamos pro Mato Grosso do Sul. Tô assunto aí, rapaz. Aí fui e me apaixonei logo pela caboquinha, né? Fiquei meio apaixonado, rapaz, aí que de cima. Falei com mamãe. Mamãe autorizou, meu filho, Deus lhe leve, Deus lhe traga. Aí eu debandei no meio do mundo, pro Mato Grosso do Sul, rapaz. Vocês assuntam aí. Cheguei lá na fazendinha do pai dela, rapaz. Caboclozinho alinhado, tinha umas cabeças de gado, muita cabeça de gado, rapaz. E umas criaçãozinhas, fazendão. Fazendão assim da terrinha dele, dava faixa de umas 30 hectares, rapaz, de terra. E ele tinha um plantio, rapaz, um plantio muito arrumado de feijão, tá entendendo? Plantio de feijão. E o rio, rapaz, passava dentro da fazendinha dele, rapaz. Coisa bonita, rapaz. Coisa bonita de se ver. Aí vocês assuntam aí. A caboquinha morava, ela morava lá na fazendinha do pai dele, do pai dela, e eu fiquei lá trabalhando mais o velho, né? O velho gostou muito de mim, rapaz. Caboclo trabalhador também, aí todo dia nós ia pro roçado, proseava, ia daqui, ia dali. E ela, 5 horas da manhã, se acordava para ir tomar café e ia pro serviço dela. E eu passava o dia todo em casa. Em casa não, passava o dia todo trabalhando com o pai dela, né? Foi dia daquele fazendo ele umas coisas para resolver na cidade, rapaz. Aí perguntou, chamava eu de Mauro, velho. Mauro, você vai ficar aí, rapaz? Aí você vai assuntar, se você quiser ir trabalhar, você não vai, se você quiser, você fica aqui, né? Aí eu, não, rapaz, eu vou trabalhar e tal, aquela coisa toda. Aí o velho abriu meu olho, né? Ô, rapaz, você tem cuidado com onça. Se você for sozinho, fica esperto, moço. Fica esperto que o negócio não brinca. E aquele negócio de onça, rapaz, nunca tinha visto uma onça na minha vida, né? Primeira vez que vi uma onça, né? Aí desci, rapaz, pro roçado, né? Desci pro roçado, aí comecei a limpar e aquela coisa toda. Ô, bicho, quando eu olhei, rapaz, um onção, rapaz. Vinha mole na minha direção.
Aí eu me desembestei, né? Me desembestei, fui aqui assuntando aqui e fui para casa. Aí fiquei meio veaco, né? Fiquei com medo de vir trabalhar. Aí almocei, quando foi 1 hora, eu com vergonha de estar na casa do homem lá, né, rapaz? Ele sem estar trabalhando, o rei não estava lá, só a esposa dele. Aí eu fiquei com vergonha, né? Meio que peguei ali um punhar, né? Botei a enxadazinha no ombro. Lá nós estávamos limpando feijão nesse tempo. Aí peguei o punhar e desci. Aí quando eu desci, rapaz, aí eu aqui, a enxadazinha eu tinha deixado escondida no canto, vocês já assuntam aí, né? Tinha deixado escondida. Aí eu peguei, rapaz, o punhar e saí com o punhar aqui. Aí tinha umas trepadeiras assim, na ribeira da seca, pertinho do rio, rapaz, pertinho do rio. Umas trepadeiras, aí eu com o punhal aqui, a bicha avançou, rapaz. Quando eu ia passando, a bicha avançou e deu aquele urro. Eu me espantei, rapaz. Quando eu me espantei, ela se jogou. Quando ela se jogou, eu fiz assim, né? Eu com o punhal na mão fiz assim. Meio que a bicha se matou sozinha, rapaz. O medo matou a onça. Aí ela veio e sangrou, rapaz, aqui, ó. Se espetou em riba do punhal. E eu, com aquele grito todo que me matou e soltei ela lá, que ela caiu em riba, deu, aí caiu com as patas ainda azunhando aqui nos meus peitos aqui. Mas só que o negócio foi muito cruel, né? Aí eu desembestei, aí saí, né? Saí gritando. Aquele grito todo, aí o fazendeiro veio, mesmo na hora que o fazendeiro ia chegando, que é isso, moço, e tal. Aí eu com vergonha, rapaz, com vergonha, né, de assuntar muita coisa, né? Não, porque eu matei uma onça ali, rapaz, a bicha frechou e ribandeu ali, aí eu dei um catabilo nela, foi daqui, foi dali, deu uma burdoada e vamos pegar. E de repente os caboclinhos pegaram, botaram a carroça na mula, né? Botaram a carroça na mula, aí assunta daqui, assunta dali, assunta daqui, assunta dali, aí chegou e eu firme, né? Caboclinho com medo, mas firme para se parecer durão, né? Aí olharam, rapaz, você matou essa onça? Matei, rapaz. Rapaz, você é do bom mesmo, né? Foi, ela frechou pra cima e eu mandei, né? Aí ficou, rapaz. Ficou esse calzinho, os fazendeiros pegaram lá e fiquei famado. Fiquei famado lá, o caboclozinho novo, mas valente, né? Aí pegaram lá, tinha até umas onças lá, amedrontando lá uns gados, puxando lá. Aí os caboclinhos botaram uma rintona na minha mão, que eu assuntava que sabia tirar, que sabia nada, rapaz. Nunca tinha pegado no arma na minha vida, vocês assuntam só, né? Aí foi daqui, foi dali, fiquei famado. Passei 6 meses lá, rapaz. Aí tive que ir embora. Tive que ir embora pro Nordestão. Deixei a caboclinha, saudade demais do Nordeste, saudade da família, toda noite chorava. Chorava durante o dia, rapaz, era limpando de enxada e chorando. Mas só que ninguém sabia que eu tava chorando por causa que era saudade de casa. Aí a mulher descobriu, aí assunto meio que eu acabei rindo-se embora, né? Mas só que fiquei famado, rapaz. Fiquei famado, a onça lá não deu para quem quis. Pesado mesmo na balança, rapaz, a onçazinha assim, mas na faixa de uns 180 quilos, rapaz. Mas eu não matei a onça, o medo matou a onça. Vocês assuntam aí, rapaz. E quem não é inscrito nesse canal, se inscreve nesse canalzinho aqui, deixa o like e compartilha esse vídeo aí, rapaz, para quem gosta de um calzinho arrumado, rapaz. Porque cada dia, todo dia nós vamos trazer um calzinho para cá, para quem gosta, né? Deixa o joinha especial e até o próximo vídeo, se Deus quiser.